dar uma voltinha com a gente nos mini carros produzidos por um brasiliense que já fazem sucesso até fora do Brasil. Que tal conhecer a maquiadora que viralizou nas redes sociais após mostrar sua arte de estampar na própria perna rostos feitos apenas com maquiagem? Vamos relembrar um pouco da história de um grande escritor mineiro na mostra de cinema 100 anos de Fernando Sabino. E se encante com o talento de um cantor de apenas 11 anos de Planaltina. É agora, no nosso quadradinho. Carros movidos a motores como os de minibugs ou quadriciclos produzidos no quintal da casa de um brasiliense têm encantado os apaixonados por carros de vários cantos do mundo. Alessandro Santos começou a produzir as réplicas em miniatura em 2017 e não parou mais. Tem Fuscas, Kombis e o que mais você quiser encomendar. Eu fui lá conferir e, claro, dar uma volta também. Eu sempre fui curioso, desde criança, então assim, essa parte, eu já fiz curso de mecânica no Senai quando eu era adolescente, mas nunca trabalhei como mecânico, mas já trabalhei com instalação de som automotivo, acessórios, parte elétrica de casa, então tudo eu sei um pouquinho, né? Aí agora no final eu juntei um pouco os conhecimentos, mas eu nunca trabalhei nessa área, eu era corretor, eu sempre gostei de carros, né? De automóveis e tudo. Mas como não tinha condições na época e tudo, acabou que a gente deixa o sonho passar, né? Aí já depois de velho, meu irmão também que gosta de carros antigos, tudo, ele tinha um Opala. Na verdade ele ainda tem um Opala, né? Então a gente participava desses encontros de carro antigo e eventos de automóveis. E como eu não tinha um Opala, e não tinha um carro antigo, foi onde surgiu a ideia que eu tinha de fazer os carrinhos, né? Que aí eu já tinha uma bagagem de conhecimento a mais, né? Aí foi quando eu fiz o primeiro carrinho, que foi um Opalinha. Ele ficou pronto. Aí no evento que eu fui, surgiu um rapaz lá que se interessou pelo carrinho. Encheu o saco, né? Falei, me vende. Aí eu vendi o carrinho. Aí fiz uma caravanzinha. A caravanzinha também não foi difícil de vender. Também foi rápido, foi embora. Aí eu vi ali uma possibilidade até de um negócio mesmo. Falei, pô, é legal, acho que eu vou fazer outro. Aí foi quando eu fiz a primeira combinha. Que já de cara ela já foi para os Estados Unidos. Daí pra frente não parou mais. Antes eu demorava 3 a 4 meses para fazer um carrinho desse, né? Hoje eu já não gasto um mês. Em um mês eu consigo fazer 3. A parte mais difícil são as pecinhas. Tem carrinho que é difícil, de fazer a grade, para-choque, lanternas. Desde o primeiro carrinho, a técnica que eu aprendi, né, foi de fazer o carrinho de papelão, com aquela colinha quente, né, como se ele fosse ser só de papelão mesmo. Até hoje, quando eu passo na rua e vejo aquelas caixas de TV de 50 polegadas, eu já imagino um projeto. Então aqui, por exemplo, essa combinha, eu gastei 2 caixas de 60 polegadas. Aí eu desenhei o carrinho do tamanho que eu preciso, que eu queria, né, cortei com estilete e fui montando. Aí eu uso gesso. Né? A matéria-prima, então, para fazer o molde é o papelão e gesso. Os valores são, em média, entre 20 e 30 mil, dependendo do modelo, né? Dependendo do motor, depende do projeto. Bom, o Alessandro já me passou todas as coordenadas ali, já deu uma voltinha no Fusca. Agora eu vou andar no Puma, que é de um cliente, que ele deixou reservadinho aqui para eu dar uma volta. Vamos saber como é que é, se é realmente muito parecido, igual o carro que a gente dirige aí pelas ruas. Vamos lá?
Então acelerar aqui, né? Vamos lá. Acelerou, vamos embora. Muito parecido com o carro automático mesmo, não tem passar marcha, então só o acelerador e o freio aqui do lado. Pegando o jeito aqui do carrinho ainda, vamos ver. Passar mais devagarzinho aqui no quebra-mola. E esse carro pode chegar até 40 km por hora, viu, gente? Além de toda a beleza, né, de ser exatamente o modelo, né, aqui do Puma no caso, para dirigir muito parecido. Eu uso dois tipos de motor e a mecânica deles é similar a de um mini bug, pela facilidade de repor peça. Aí eu uso a mecânica toda de um mini bug e o motor também, que é um motorzinho estacionário. Ele é um motor universal. Ele é usado em máquina de caldo de cana, em bomba d'água, gerador. Então ele é bem comum, questão de manutenção e tudo. E o outro é um motor de quadriciclo, que é o que tem as marchinhas, né? Tem 3 marchas de arré, não tem embreagem, então qualquer um dos dois, qualquer criança dirige, adulto, né? O modelo mais preferido aqui, o mais pedido é a Combinha, são as Combinhas, né? E depois o Opalinha, são os campeões, né? Estou fazendo o que eu gosto, né? Porque eu sempre fui doido para fazer isso aqui, eu não tinha condições, agora eu escolho ver o modelo de um carro na minha cabeça e eu consigo fazer o carro. Qualquer modelo eu consigo fazer. Agora eu tô me preparando para fazer o meu carro, um carro que não existe, né? Um carro criado por mim. Então esse é o meu desafio. Uma maquiadora moradora daqui do nosso quadradinho viralizou nas redes sociais com a arte que faz em sua própria perna. A jovem Letícia Costa reproduz imagem do rosto de qualquer pessoa usando apenas maquiagem. Seus vídeos têm milhões de visualizações e já alcançaram pessoas famosas por aí. Ano passado eu tentei fazer pintura em quadros com tintura acrílica, mas não me dei bem. Realmente a textura não consegui me adaptar. Mas em relação a desenhos, eu desenho desde criança. Sempre gostei muito de desenhar artistas que eu gostava. Demi Lovato, Miley Cyrus, Lady Gaga, Selena Gomez. Sempre tive muito gosto por desenhar rostos femininos, também coisas ligadas à moda, maquiagem. Então é uma coisa que sempre esteve ali mesmo antes da maquiagem, né? Só que antes era no papel e agora tá na pele. Eu comecei a trabalhar com maquiagem aos 14 anos de idade. Foi meio sem querer querendo, porque eu já assistia vídeos, tutoriais, mas eu não tinha materiais, eu não tinha, na verdade, nenhuma base. Mas por conta de umas gincanas de colégio, precisavam de uma pessoa que maquiasse ali a menina do concurso de Miss e Mister. E aí falaram, vai você, Letícia, tu que entende mais disso? Eu falei, meu Deus, gente, mas eu nunca maquiei ninguém na minha vida. E aí eu fui na cara e coragem e acredite se quiser, as pessoas gostaram. E acabou que as pessoas acabaram se interessando e aí começou a vir. Lê, me maquia pra uma festa de 15 anos que eu vou semana que vem. Ah, eu vou pro aniversário, você me maquia? Aí eu comecei cobrando R$20, usando maquiagem emprestada. E dali eu comecei meus primeiros atendimentos. Sempre esteve ali presente os croquis de maquiagem, porque eu já fazia de mão, de braço, que na época estava bombando bastante em 2015, que era croquis somente de olho. Aí era no máximo um olho, uma sobrancelha. Era tanto como diversão quanto como treino. E aí acabou que ao longo do tempo isso acabou indo para minha perna por conta de uma alergia. Que nessa época eu tinha planos de Halloween, de fazer maquiagens, produções no Instagram. Só que como eu não podia usar o meu rosto para gravar os vídeos, eu acabei usando outro espaço da minha pele, né? Que é a minha perna.
E a partir daí eu decidi, bom, se tem tanta gente interessada, acho que eu vou dar mais atenção para isso, né? E foi quando eu comecei a fazer mais croquis de rosto, né, na minha perna, e foi quando meu primeiro vídeo viralizou. Comecei a atingir novas clientes, muitos vídeos começaram a viralizar, chegar até mesmo em artistas famosos. É uma coisa que a gente nunca vai imaginar, né, quando tá começando ali do zero. A principal vantagem é que se eu quero treinar aqui e eu quero treinar traços, quero treinar visagismo, quero treinar fisionomia, eu posso criar um rosto do zero, eu posso criar a proporção que eu quiser. Se eu quiser um rosto mais quadrado e eu não estou encontrando agora uma modelo com um rosto mais quadrado, eu mesma posso criar. Mas a parte mais difícil, com certeza, é justamente ser uma parte que, conforme a gente levanta e abaixa a perna, a nossa pele vai esticando. E conforme vai esticando, vai levantando e abaixando a pele ela pode distorcer o desenho. Então, a chance de ali no meio do processo começar a ficar torto, um rosto que era mais fino ficar mais comprido, começar a errar a proporção é muito grande. É essa a parte mais difícil. Mas aí eu sempre uso medidas, né, para conseguir manter ali os pontinhos de onde eu não posso passar, para ser mais fiel aos traços e não sair das proporções do rosto da pessoa que eu estou desenhando. Eu levo geralmente 6 horas hoje em dia. Antigamente eu levava 4, 5. Hoje eu vejo que eu fiquei cravada em 6 horas em ponto, mas já cheguei a levar até 10 horas no croquis. Desde que eu vim aqui para Brasília, eu aproveitei que eu saí da rotina muito corrida, muito louca, que eu estava vivendo em Floripa com uma agenda muito cheia, e pensei, agora que eu vou recomeçar num lugar novo, com certeza vai ser mais tranquilo, as coisas vão levar mais com tempo. Então eu tô aproveitando esse período para dar mais foco realmente às mídias sociais, à criação de croquis, estudar mais sobre produtos, sobre a fisionomia do rosto ali, para melhorar também os croquis. No momento esse está sendo o meu foco, porque eu sei que conforme eu evoluo nos croquis, eu também evoluo na maquiagem das minhas modelos e clientes, né? Já que um anda lado a lado, de mãozinha dada. No próximo bloco, você vai ver como têm sido as homenagens pelo centenário do grande escritor Fernando Sabino. E se prepare para cantar e se encantar com a voz do morador de Planaltina, de apenas 11 anos, que é super talentoso. É fácil encontrar por aí admiradores das obras do grande escritor Fernando Sabino, que morreu em 2004 aos 80 anos. O centenário de nascimento dele foi reconhecido pelo presidente da República, que instituiu o ano de 2024 como Ano Nacional Fernando Sabino. Como parte das comemorações, os Correios lançaram um selo que eterniza o legado do escritor mineiro. E o DF recebeu uma mostra de cinema em homenagem a ele, que também foi cineasta. A gente já fez várias outras sessões de cinema, mas como mostra temática do Fernando Sabino, essa é a primeira. Então eu fico... Vamos seguir para as outras cidades, levando essa mostra de cinema. E a importância das crianças estarem participando desse processo, né, principalmente dos estudantes, para que através de projetos como esse e de outros projetos, eles passem a gostar mais de ler e reconheçam também os nossos autores nacionais. Professor, pelo amor de Deus, vem dar um jeito naquilo. Professor, nós todos temos muita estima e muito respeito pelo senhor, mas tenha paciência. Se o senhor não der um jeito, eu vou mandar trazer a macacada para sua casa. A minha preferida é o Grande Mentecapto. É disparado a minha obra preferida. O Encontro Marcado tem uma importância muito grande, né, que influenciou toda uma geração, a geração dele e outras gerações. Foi atemporal, isso é muito bacana. Né? E O Menino no Espelho, que é um livro autobiográfico dele pequeno. E muitos contos e muitas histórias, né, que permitem essas adaptações para o cinema. Mas para mim o Grande Mentecapto é bem o Dom Quixote, né? O Dom Quixote brasileiro, um personagem puro, contestando os valores hipócritas da sociedade, através das andanças dele por Minas Gerais. É muito bacana. Debatendo-se na camisa de força com que tolhiam o seu protesto.
esse ser esmagado, contido, subjugado pela ordem iníqua dos racionais, é o verdadeiro fulcro da minha verdadeira natureza. É muito emocionante, né, Daniela? Porque você vê o reconhecimento, a gente era pequenininho, via aquele selo nas cartas, colava selo, ia pro correio colar selo. E ver seu pai eternizado num selo é muito emocionante, né? Saber que vai ficar para sempre, né? É levar para a eternidade a obra dele, a importância dele, como escritor, como cineasta, como editor de livros, como músico, né? Que ele foi. A minha verdadeira vocação seria de ser baterista de jazz. Eu sofro muito para escrever e me divirto muito com jazz. A gente foi procurado pelo Edmilson Caminha, um escritor aqui de Brasília, que fez a homenagem a Carlos Drummond, há uns anos atrás. E ele falou, vocês têm que ter um ano do Fernando Sabino, o centenário dele. Começamos a conversar com um, com o outro ali. Conseguimos que a Bia Kicis desse entrada na Comissão de Cultura do Congresso. Depois tramitou para o presidente da República, que sancionou a lei no dia 7 de janeiro. Aí nós próprios fomos atrás dos órgãos com a lei, pedir para que eles fizessem as homenagens ao Fernando Sabino. E isso nos facilitou bastante, como produtor, chegar com essa lei para que fizesse. Graças a Deus, na maior parte, quase 100% desses órgãos gostam da obra do meu pai, gostam do meu pai. E tivemos uma aceitação, uma empatia muito grande tratando esse assunto com esses órgãos que a gente estava tratando. Correios, por exemplo, foi um deles. A gente tem um projeto que acontece há 17 anos, de incentivo à leitura em sala de aula, onde a gente tem uma metodologia nova de tratar essa leitura. A leitura passa a ser uma diversão, né? Inspirada um pouco no livro Para Gostar de Ler, onde Carlos Drummond, meu pai, Rubem Braga, Paulo Mendes de Campos falam que eles não estão ali para... É no prefácio do Para Gostar de Ler. Eles não estão ali para ensinar geografia, química, nada. Eles estão ali para mostrar um mundo fascinante que é a leitura. Há diversas formas de fantasia, de coisas que você pode viajar dentro de uma leitura, né? E a leitura é fundamental para o desenvolvimento desses alunos no futuro. Está provado de que os países que leem mais são mais desenvolvidos. Eu fico muito emocionado, né, de saber que a fama, foi no colégio que eu soube da fama dele, através do professor que se referiu a ele. Falei, nossa, é meu pai. Né? Me elogiava por ser filho do Fernando Sabino, mas é uma coisa de eu valorizar muito tudo que ele nos ensinou, né? Ele era uma pessoa muito pura, muito menino, muito criança, muito preocupado com os outros. Ele saía para cobrir um mendigo na rua, ele saía para dar um carro para o paraperético e não fazia para aparecer, não. A gente descobria sem querer. Então era uma pessoa muito preocupada com a humanidade, né? Isso era muito bonito nele, e ele praticava isso. Se você quer resolver um problema seu, resolva primeiro dele. Alejandro Rodrigues tem apenas 11 anos, mas já tem conquistado seu espaço no mundo da música sertaneja. O garoto explodiu nas redes sociais, participou do The Voice Kids e até cantou com alguns dos seus ídolos. Ele ganhou inclusive uma sanfona do cantor Zezé de Camargo. Confira. A mulherada já chegou pra dançar. Hoje como quando eu completei 6 anos de idade, meu pai, ele sempre, assim, gostava já de música e desde pequeno mesmo, quando eu estava na barriga da minha mãe, ele ficava tocando violão, ele disse pra mim que eu ficava mexendo na barriga da minha mãe toda vez que tocava algum instrumento do lado de mim. E assim, quando eu completei 6 anos, ele comprou uma sanfoninha pra mim, uma vermelhinha. Era de brinquedo ainda, eu levava muito a sério. Eu falei, vou aprender, ainda que era uma sanfoninha bem pequenininha. Dei a ela minha vida, fui afeto, fui saída. E eu gostava muito já de tocar
E eu até fui pro show do meu pai com a sanfoninha vermelhinha, pequena. Só que eu levava muito a sério isso, mesmo que era pequena e também era de brinquedo, mas eu sempre levei a sério. E hoje eu sou a andorinha que chegou aqui sozinha, procurando salvação. Aí virou esse sanfoneirinho que eu tava querendo, né? E depois ele foi gostando de música também. Eu falei, não, agora não vai ser sanfoneiro mais não, vai ser cantor e sanfoneiro. E as paraguaias sorridentes a bailar. No começo foi muito rala. Desses 6 anos até os 8 anos foi difícil. Depois ele foi tava evoluindo muito rápido. E agora eu ensinava ele, agora ele me ensina. Foi assim que eu fui me dedicando mais, porque eu teve 2 sanfonas pequenas. Só que nunca tive uma sanfona assim pra... Quando eu era lá atrás, eu não tinha uma sanfona mesmo assim pra tocar. Aí, só que daí, todo mundo juntou uma vaquinha lá, toda a pessoa da família do meu pai juntou e comprou uma sanfoninha preta, assim, desse tamanho assim, que eu aprendi a tocar e levei cada vez mais a sério. Fui criado na campanha, em rancho de barro e capim, por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Essa sanfona aqui, eu ganhei do Zezé de Camargo. Eu não sei nem como agradecer ele depois disso, mas eu fiquei muito feliz, que eu não acreditava nisso, que foi do nada, não tinha avisado nada, porque nós foi só no show, só queria conhecer ele, talvez lá, cantar uma palhinha lá no palco dele. Começou quando mandou uma carta no e-mail do meu pai e tava falando que eu fui convidado para cantar no The Voice, fazer a seletiva para entrar. E-mail de 5 milhões de pessoas. Eu não sei nem como que eu fui sorteada. Eu cantei com o Leonardo e o Zezé de Camargo, que eu cantei com ele, gostei muito dos dois. Eu fiquei muito feliz mesmo. E eu não sei, assim, distinguir como que eu ganhei uma sanfona, assim, que eu não esperava por isso, porque foi do nada, eu não sabia. 2 que eu me dedico muito, que eu quero aprender cada vez mais música deles, que é o Voninho e o Zezé de Camargo. Dos 8 anos até os 10, nós fizemos muito vídeo na internet. Que quando a gente chegou no The Voice, o pessoal, nossa, ele tem muito seguidor. Porque ele já estava bem enganjado na internet. Aí estava viralizando bastantes vídeos no Instagram dele. Eu sei tocar violão, sanfona e teclado. E pretendo aprender mais coisas também. É um sonho realizado nele, que está sendo o meu sonho realizado nele. Dos 10 anos para cá é só surpresa direto. E muito orgulho dele, viu? Só chorando nos bastidores. Como a sanfona é um instrumento que muita gente usava antigamente, que usava muito para música modão, essas coisas, aí eu gostei mais das músicas antigas do que as novas, mas eu também curto muito das músicas novas, mas eu prefiro mais as músicas antigas, que sempre gostei de tocar sanfona com um som muito bom, que eu acho bonito o som de modão. Sou eu quem morre de amor, por ela sou eu. Eu pretendo muito continuar na música e, junto com Deus, realizar todos os meus sonhos. Quero cantar num palco, eu quero aprender mais sobre música, instrumentos e mais coisas, etc. Nós já estamos felizes demais e só tenho a agradecer a Deus por tudo que está acontecendo com a gente. Já chegou pra dançar,
coração, garoto. É nóis! Eu fico por aqui, mas você pode rever todas as matérias do nosso canal no YouTube. Aqui na Câmara Distrital você acompanha sempre o que de melhor acontece na nossa cidade. Continue com a gente e até o nosso próximo encontro.